primeira que nós vamos aprender a derivar é a exponencial. Derivada da exponencial. Então a gente vai ver aqui. Exponencial, cuidado, não é x a n, é a elevado a x. Então, o tipo de função que a gente está interessado é esse aqui. Onde a é positivo e, em geral, a gente toma a diferente de 1, senão fica meio irrelevante, porque 1 elevado a x é sempre 1. Essa função, vamos lembrar o jeito dessa função. Essa função tem essa cara aqui. Aqui é sempre 1. E eu estou supondo que aqui, na verdade, o A é maior do que 1. Porque se o A for menor do que 1, é o contrário, reflete, né? Se o A for entre 0 e 1, quando se eleva uma potência positiva, ele fica menor. Fica menor. Se você pega o A e faz a potência positiva, o A maior do que 1, vai ficando cada vez maior. Então, esse desenho é para A maior do que 1. O A menor do que 1 é decrescente. Bom, eu vou fazer uma conta aqui, vou tentar derivar. Nós não sabemos nada sobre essa derivada. Não é polinômio, não é função racional, então temos que voltar à nossa definição. Então, eu vou usar aquela expressão que é desse tipo aqui. É a fórmula da derivada com acréscimo. Eu posso colocar aqui x0, não tem problema, mas posso deixar o x logo. Essa aqui é a derivada, vai aparecer já o x como variável. O limite aqui, o x está fixo nessa fórmula. O que está variando é o h. Esse é o acréscimo, né? O h pode ser positivo ou negativo, então eu estou próximo do x. Essa é a diferença no valor da função e essa é a diferença no x. Lembrar aqui que essa fórmula vem de simplesmente, na nossa fórmula original da derivada, fazer esta substituição. Se a gente substituir aqui a exponencial, você vai ter o seguinte. Então, aquela fórmula ali vai dar o seguinte, vai dar o limite. Então, agora eu substituo a f por a elevado a... Então, vai ficar x mais h. É isso, né? Lembrar que a elevado a x mais h é a elevado a x vezes a elevado a h. Então, esse aqui eu posso reescrever assim. Álgebra da função exponencial. E agora eu vou colocar o a elevado a x em evidência. Aqui é o produto. O que está variando nessa fórmula? O h. O a elevado a x está fixo. Se vocês quiserem colocar um x0, você coloca um x0, isso aqui é um número fixo para esse limite. Então, é como se fosse uma constante vezes essa expressão. Essa expressão está variando. Quando h vai para 0, isso aqui vai para 1. 1 menos 1, 0. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, eu posso escrever ainda... Isso aqui é uma constante... Cuidado. Talvez seja melhor aqui eu fazer essa conta primeiro com x0 aqui, só para não confundir ninguém. É no ponto x0 que eu estou calculando. Então, isso aqui é assim. Então, isso aqui é um número. x0 é 1, 2, menos 1, 10, qualquer número que vocês quiserem, mas ele está fixo. Não está variando nesta expressão. O limite é em h. O h é que está variando.
certo? Pense nisso aqui, ó. Então vamos escrever dessa forma aqui, eu acho que o pessoal confunde menos o assunto. Então eu posso escrever a elevado a x0, esse número para fora, regra do limite. Se esse limite aqui existir, eu posso fazer isso aqui. Então a pergunta é, será que esse limite aqui existe? E esse limite é um limite do tipo 0 sobre 0. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Bom, então vamos pensar um pouquinho. Agora vamos pôr uns números aí para a gente testar um pouco esse negócio. Então nós vamos pegar A igual a 2. E depois vamos pegar A igual a 3. Só para fazer a conta. O livro fez a tabelinha para nós. Está aqui. Então, a tabelinha é a seguinte. Aqui o valor de H, aqui A igual a 2 e aqui A igual a 3. O valor que eu vou colocar aqui, os valores de H que foram colocados, H está indo... O H está indo para 0, então eu vou fazer A decrescer para 0 e aqui eu vou colocar o valor dessa expressão aqui. Tá? Nessas duas colunas, para A igual a 2 e para A igual a 3. Então aqui dá 0, 4 casas decimais. Aqui dá... Esse aqui dá 0,6956. Esse aqui dá isso aqui. O 1 milésimo dá 0,6934. Esse aqui dá 1,0992. Esse aqui dá 0,6932. E esse aqui dá 1,0987. Bom, você pode continuar aí fazendo essa conta na calculadora. Isso aqui é só colocar na sua calculadora essa conta aqui. Então, o que está parecendo que está acontecendo aqui, se a gente prestar atenção, observe, eu aqui variei nas duas casas, aqui as duas primeiras casas decimais ficaram fixas, daqui para cá a terceira casa decimal já ficou fixa. E o mesmo está acontecendo aqui. Se você arredondar aqui, já estabilizou em 0,99. Né? 1,099. Então, aparentemente, esses limites existem. Tendem para alguma coisa aqui quando esse cara vai para 0. Bom, qual é o valor? Por enquanto nós não sabemos. Por enquanto nós não sabemos, mas ele aparentemente tende para um valor. Bom, o livro diz quanto é que é, mais ou menos. Com algumas casas decimais, ele diz o seguinte. Esse aqui é 0. Vou pôr mais casas decimais. Na verdade, o que acontece é que não é um número racional. Esse número aqui tem pontinhos. E esse número aqui... Então, com 6 casas decimais, é essa representação aqui dos números. Até a sexta casa decimal dá isso. Depois continua. Então, de fato... essas sequências, quando eu vou me aproximando do zero, convergem para um certo valor. A gente ainda não sabe calcular esse valor de uma forma efetiva. A forma, por enquanto, é substituir aqui valores de H e ir calculando na calculadora, mas eu não sei representar isso de uma outra forma, a não ser assim. Depois nós vamos aprender como é que a gente representa esse número. Muito bem. Então, o que essa tabela me diz é que, pelo menos para A igual a 2 e para A igual a 3, esse limite existe. E, portanto, a derivada... E isso aqui, então, se esse limite existe, a derivada de A elevado a x é a própria função A elevado a x, calculada no ponto, vezes uma constante. Então, o resultado eu vou escrever aqui. Agora, essa constante, ela depende da base A.
Nós estamos vendo aí que para cada valor de base A vai dar um valor diferente. Então o resultado é preliminar, que a gente ainda não sabe calcular direito esse. E ele é preliminar em duas direções. Eu precisaria, de fato, demonstrar que esse limite existe. E segundo, dar uma forma mais eficaz de calcular esse limite, a não ser fazendo uma tabela, uma sequência de números. Então, o resultado preliminar é, de fato, f de x igual a a elevado a x. E aqui o a pode ser maior que 1 ou menor do que 1. É diferenciável para todo x. Para todo para qualquer número real, e existe uma constante que eu vou chamar CA, ela depende, né? Melhor K. Ela depende do valor de A, tal que vamos pôr essa constante na frente, já que ela é uma constante, vezes. Então, essa aqui é a própria função f, né? Então, a função exponencial vai ter essa propriedade. A derivada da função exponencial é uma constante vezes ela mesma. Essa é uma propriedade característica das funções exponenciais. Aliás, a função real, definida para todos os números reais, que satisfaz essa propriedade, que a derivada é um múltiplo dela mesma, um múltiplo constante, é uma função exponencial sempre. Isso pode ser usado para definir funções exponenciais. Para nós aqui é a propriedade a partir da álgebra elementar de funções exponenciais e dessa resultado preliminar, esse enunciado que está aqui. Nós vamos lá na frente ter que provar isso, de fato, ou seja, esse limite existe, e calcular efetivamente essa constante. Eu vou dar uma prévia para vocês quem é essa constante. É o logaritmo de A, natural. Base E. Só que isso é mais preliminar ainda, porque vocês não sabem o que é a base E, né? O que é a base E? Talvez alguém decorou uns números aí associados à base E. Mas agora nós vamos dizer o que é a base E. Observem essa tabela. Para A igual a 2, tende para um número próximo de 0,7. Para A igual a 3, tende para um número próximo de 1,1. Deve ter um número entre a 2 e 3 que esse número tende para 1. Quando a gente aumenta o número, vamos pensar um pouquinho? Aliás, quem é esse número aqui, olhando essa expressão? É a derivada em que ponto? Quando x0 é igual a qual número? Isso aqui, essa derivada dá exatamente esse valor aqui. Nós não sabemos direito calcular. Quer dizer, eu dei aqui mas isso aqui faz de conta que eu não falei ainda. Mas como que olhando o gráfico, onde que esse número aparece? Ele é o quê? É a derivada em que ponto? No zero. Então ele é a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui. Então, quer dizer, o resultado preliminar te dá uma informação muito bacana. Não só é diferenciável, mas o valor, esse valor Ka que eu coloquei aqui como é que calcula, mas pelo menos eu sei indicar ele no gráfico. À medida que eu aumento A ou diminuo, o que eu faço é aumentar essa inclinação nesse ponto. Quando A tende para 1, ele vai ficando horizontal, né? Porque a função vai tender para constante. A menor do que 1 é negativo. Nós já vimos que A tendendo a 2, o A igual a 2, isso aqui tende a 0,7, A igual a 3 tende a 1,1. A igual a 3 tende a 1,1. Então, deve ter um valor intermediário aqui, que é essa inclinação exatamente 1. Ou seja, esse ângulo aqui é π sobre 4, 45 graus. Esse número é definido como número E. Definição.
Ela é uma definição indireta. Mas, se a gente pensar um pouquinho aqui, o número que eu puser aqui que vai dar 1 é exatamente quando A for igual a E, né? Log neperiano natural de E dá 1. É esse cara aqui que eu defino. Então, e a expressão é dada assim. Então, definição usa uma série de fatos aqui que precisam ser comprovados, mas o valor da base da exponencial nessa expressão, o valor de A na função exponencial, a base, está o quê? O limite, quando h tende a zero, de A elevado a h menos 1 sobre h, que é exatamente o que estava escrito aqui, né? É igual a 1. Esse é o nosso K. A é denotado por E. Chamado de base natural, ou neperiana. Ou neperiana. De Neper. Então, nós vamos, E é a base, é o número de Neper, é a base natural, é a base neperiana da exponencial, que também vai ser para o logaritmo. Logaritmo natural, logaritmo neperiano. Ok? O valor, esse valor aqui, aproximadamente, é 2,7, tem. Ele, olhando esse número, aqui é 0,7, aqui é 1,1, ele deve estar mais próximo, né, de 3, de fato. Ele está mais próximo, o 1 está mais próximo desse cara do que desse. Então, ele está mais próximo do 3. Então, o valor, aproximadamente, de E é 2,73. Acho que o livro tem mais dígitos aqui. Não tem? Alguém tem a calculadora? Eu não me lembro. 2,73. 3 pontinhos. É um número irracional, não pode ser representado por uma fração de números inteiros. E ele é o número que, se eu colocar nesse limite, isso aqui dá 1. E, geometricamente, ele é a base da exponencial, cuja inclinação no x igual a 0, e aquele ponto é sempre 1, né? Que A elevado a 0 é sempre 1, é 1. Cruza ali em 45 graus. Isso aqui mais ou menos resume a história da base da derivada da exponencial. Na hora que a gente provar isso aqui, e provar que a função é diferenciável, a gente fecha essa história toda. Se eu provar isso aqui, acabou a história, né? Isso aqui exatamente me diz que para isso aqui dar 1, eu tenho que pôr a base número E aqui. Né? O A tem que ser igual a E. Aí dá 1, aquele K lá. Então, a função exponencial de base natural, E elevado a x, é aquela que a derivada é ela mesma. É a própria função. A derivada E elevado a x é E elevado a x, porque esse número aqui é 1. Por todas as razões, incluindo cair em prova. Se f de x for igual a E elevado a x, então a derivada em qualquer ponto, então eu vou deixar o x como variável, é a própria função elevado a x. Em cada ponto do gráfico de E elevado a x, a inclinação é o próprio valor que está marcado ali no gráfico. Ok? Essa propriedade aqui, a gente pode dizer f' igual a f, caracteriza a exponencial de base neperiana. Tem que dizer que a função vale 1 no zero. Mas a única função que vale 1 no zero e a derivada é igual a ela mesma é E elevado a x.
Isso nós vamos aprender mais para frente. Tá? Nós vamos aprender quando tivermos integral. Mas você já, esse fato aqui, o E foi definido para isso aqui dar certo. Essa é a origem do número E. Agora, quem não sabia, fica apresentado o número E. Ele é introduzido na matemática, pelo menos no cálculo, usando o cálculo desta forma. Quanto é? Vamos por aqui. 7,1. Ah, então eu errei lá. Assim? Não sei por que raios. Ok? Eu queria fazer um exemplo. Eu queria derivar essa função. Então, observem que essa função, as funções que aparecem ali agora são conhecidas. Essa é exponencial na base E, que eu sei derivar, e aqui eu tenho um polinômio que eu também sei derivar. Então, a gente vai entender essa função como uma composição. Eu aplico a exponencial nessa função x2 mais 1. Então, a gente pode pensar aqui que a f é a composta de duas funções, onde a g é o x2 mais 1 e o h é e elevado a x. Então, observe que o f é a composta do h aplicado na g. H aplicado na G. Lembre que isso aqui é sempre assim, é H calculado no ponto G de x. Então, se G de x é x2 mais 1, e H é elevado a x, então a composta é e elevado a x2 mais 1. Então, aqui é o exemplo que eu não sei calcular essa derivada. Não tenho nenhuma regra que mata essa derivada diretamente. Mas a regra da cadeia, a regra da função composta, né, da derivada da função composta, me permite, já que eu sei derivar essa e sei derivar essa, calcular a derivada dessa. Então vamos fazer a conta aqui. Quanto que é o g' de x? É 2x. Quanto que é a derivada do h? É o próprio e elevado a x. Acabamos de ver isso. Acabei de apagar. Portanto, em primeiro lugar, o teorema da função composta diz as duas são diferenciáveis em todos os pontos que eu posso calcular aí, eu posso calcular em qualquer ponto essas funções. Então elas são diferenciáveis, portanto a composta é diferenciável e a primeira coisa que eu vou dizer é H é diferenciável para todo x0 pertencente a R, que eu posso calcular as funções nesses pontos, e a derivada vai ser, olha a fórmula, vamos colocar aqui, é só escrever, que é F. É F, não é? E, portanto, eu aplico a derivada da H no ponto G de x0 e multiplico pela derivada da G nesse ponto. Então, o G de x0 aqui é só substituir nessa expressão, aqui é x0 ao quadrado mais 1. G' de x0, H' está aqui. Então, isso aqui vai dar E elevado a x quadrado mais 1, que é a própria F, vezes a derivada do G',
que é 2x0. Estou escrevendo na outra direção, na outra ordem, 2x0 Então, quando eu tenho e elevado a x, é e elevado a x. Quando eu tenho e elevado a uma função, vai dar sempre isso, dá e elevado àquela função e aqui a derivada daquela função. Ou seja, mais em geral, esse exemplo me diz o seguinte, que se f de x é e elevado a um g de x, que é o caso aqui, então o f' de x, agora eu vou deixar a variável, é g' de x vezes e elevado a g de x. Porque a derivada desta parte aqui, ela sempre vai ser a derivada exponencial, calculada de novo na g de x. Portanto, esse é o h, né? h elevado a x. Mas quando eu ponho o g de x ali, eu faço... Essa aqui é a regra da cadeia, é a regra da composição. Exatamente o que está escrito lá. Aqui é a derivada do expoente. Então, eu derivo o expoente, multiplico. Tem gente que decora essa fórmula. Eu acho que, sabendo calcular, usar a regra da cadeia e sabendo a derivada exponencial, não precisa decorar aquela fórmula. Mas é isso que acontece. Sempre que eu tiver a exponencial natural elevada a uma função, vai dar aquela própria função original, esse é o f, né? Vezes a derivada do expoente. Então, essa é uma aplicação do que nós acabamos de ver para a regra da cadeia mais a derivada exponencial. Então, o exemplo, eu comecei aqui um exemplo. Eu tomei aquela função, né? F de x é e elevado a x2 mais 1. Eu não sei derivar diretamente, mas se eu entender que ela é a composta da exponencial com a função x2 mais 1, eu posso aplicar a regra da cadeia e obter a derivada dessa função. Aqui vai aparecer a derivada do expoente, que é o g', vezes a função original, porque a derivada do h, nesse caso, é a própria função exponencial. Então, não muda aqui. Isso é verdade em geral, escrevendo isso aqui sem explicitar quem é g, sempre que eu tiver e elevado a g, eu obtenho essa expressão. Isso vale sempre. Basta que a g seja diferenciável, a exponencial nós sabemos que é. Tá? Então, isso aqui é só para vocês verem que, no caso que nós fizemos antes da regra da cadeia, a pergunta é, mas para que fazer se eu posso substituir, explicitar a função dada pela regra da cadeia e calcular diretamente? Verdade, ali não precisava da regra da cadeia, mas aqui não tem outro jeito de calcular senão usando a regra da cadeia. Ou a definição, mas a definição já foi usada para fazer a regra da cadeia, basicamente. E a função exponencial. Tá? Então, esse é um exemplo importante também de aplicação agora de tudo que nós aprendemos até hoje, basicamente. Derivada exponencial, agora a derivada... Eu poderia fazer a derivada do logaritmo, mas eu vou deixar mais para frente. Vou fazer a derivada das funções trigonométricas. Eu vou montar, eu vou fazer a derivada e vai ficar faltando um passo que a gente faz, é uma demonstração pequena, curta. Eu vou montar como se faz, vou resolver usando um fato numérico, mas que depois eu vou mostrar, esse já dá para mostrar explicitamente, que é um certo limite importante que aparece. E esse limite me permite calcular, basicamente, todas as derivadas de funções trigonométricas. Basta calcular um limite explícito, todas as derivadas vão sair daí.
Então, nós vamos começar com o seno. E é a função trigonométrica básica. O cosseno vai ser muito parecido. E eu vou trabalhar de novo, para calcular o limite, com a fórmula do acréscimo. Então, aqui está o valor, esse aqui é o x, né? E aqui é o x0. X é sempre x menos x0 é o h. E aqui embaixo eu tenho h. Então, esse aqui é a derivada do seno. Seno calculado num ponto próximo de x0, menos o valor no x0, e a diferença x menos x0 é aqui. Sempre lembrando que h é x menos x0 nessa expressão a partir da fórmula original da derivada. Esse limite é equivalente àquele. E aqui a gente vai usar a fórmula seno de A mais B. Então, esse limite é igual como é que é? Seno de x0 vezes cosseno de h, tá certo isso? Menos ou mais? Mais seno de h vezes cosseno de x0. Isso tudo menos seno de x0. Então, esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o último. Tudo isso dividido por h. Agora eu vou usar que eu tenho aqui um termo comum, seno de x0, vou colocar esse termo em evidência, esse é um número, e eu tenho aqui, vai ficar cosseno de h menos 1, e eu tenho esse termo que tem um cosseno de x0 e tem isso aqui. Então eu vou escrever assim. Vou colocar esse primeiro termo aqui, ele fica cosseno de x0 vezes seno de h sobre h. Então, esse aqui é uma função, isso aqui é uma constante. Mas, vou separar. Depois a gente discute um pouco os dois termos. Mas eu ainda não separei os limites, estou deixando junto. E aqui eu vou pôr esse termo com esse, vai ficar o seno de x0 vezes cosseno de h menos 1 sobre h. Está aqui. Então agora ficou com uma cara mais simétrica aqui a nossa conta. Tem duas constantes e duas expressões dependendo de h. Vamos olhar as duas expressões. Quando h vai para zero, o que acontece com isso aqui? Tende a zero sobre zero. Ou seja, é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aqui? Também. Porque o cosseno de h vai para 1, 1 menos 1 vai para 0, é 0, e h está indo para 0. Então, eu tenho duas indeterminações a resolver. Então, o resultado é, isso aqui é 1. E esse aqui é 0. Pode parecer que são duas coisas independentes, mas na verdade eu só preciso mostrar esse, porque esse aqui é consequência desse. E, portanto, esse limite, isso vai para 0, e este vai para cosseno de x0. Então, o que nós vamos provar agora é isso aqui. Nós vamos provar isso, e eu vou mostrar imediatamente para vocês que isso aqui é consequência desse cara aqui. Então, eu vou fazer isso primeiro. Não vou provar esse, mas vou provar que esse aqui vem daquele ali. Se eu souber calcular aquele limite, eu sei calcular esse aqui e dá 0. Mas antes de fazer isso, vamos parar e olhar o que aconteceu aqui.
Isso aqui está me dizendo que a derivada do seno em qualquer ponto é o cosseno naquele ponto. Esse é o fato relevante, pô, né? Então vamos escrever isso aqui. Porque é isso aqui que vocês vão usar de agora em diante. Mas nós precisamos justificar isso aí. Então, importante, fundamental. Fato fundamental. Essa aqui é a grande... nós estamos enriquecendo o nosso repertório. Nós já sabemos calcular da exponencial natural e agora sabemos calcular no caso do seno. Então, esse aqui é um fato fundamental. Mas, a partir daí... vamos fazer o gráfico. Então, eu vou escrever assim, vou fazer o gráfico aqui. Do cosseno, do seno. E aqui... do cosseno. Y. O seno, vamos lembrar, vou montar aqui, vou colocar aqui π. Vamos ampliar um pouquinho, π. Né? O valor aqui é mais ou menos 1. Então ele faz assim. Aí aqui é... Não, aqui é π sobre 2. π. Vamos fazer um período assim, vamos fazer um período para cá. Está aqui. Isso aqui dá um período, não é o período fundamental que em geral é de 0 a 2π, mas é um período aqui. Vamos calcular vamos escrever o cosseno. O cosseno ele começa aqui é 0. É 0, ele faz isso aqui. Mais ou menos. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa inclinação aqui é quanto? 1. Quando chega nesse máximo aqui, quanto que é a derivada? 0. Quando chega nesse ponto aqui é menos 1. Nesse ponto aqui, que é o mínimo, é 0. Nesse ponto aqui é menos 1. Então aqui a aceleração negativa máxima, estabiliza mínimo, a velocidade é mínima, estabiliza, velocidade 0, velocidade máxima, estabiliza, máximo, de novo velocidade mínima. Estou olhando o sinal, né? Bom, se essa figura vale, deve valer ao contrário também, né? Derivada dessa, talvez seja essa. Mas vamos tentar ver se é verdade. Quanto deveria ser a derivada aqui? Então, se essa figura é só essa aqui deslocada, se aqui é menos 1, aqui essa derivada deve ser quanto? Menos 1. Mas a função vale 1 aqui. Mas e se a gente inverter essa figura? Aí dá certo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Na verdade, se você trabalha aqui o seno e o cosseno, um é só fazer uma translação por π sobre 2, né? O cosseno de x é seno de x mais π sobre 2. Então, se você usar isso aí, se você sabe esse aqui, você sabe esse aqui.
Só usando regras de derivação daí. Soma e produto e tal. Bom, então, nós precisamos provar isso e isso. Eu vou mostrar que esse aqui decorre desse. Então, eu vou apagar aqui, então vamos lembrar, só recapitulando antes de apagar, a gente queria calcular a derivada do seno, eu escrevi explicitamente a fórmula e cheguei nessa expressão. E essa expressão nessa organização me diz que se eu sei calcular este limite e esse limite, eu resolvi meu problema. E eu já disse a resposta, esse vale 1 e esse vale 0. Então, esse aqui, ele tem um nome bacana. Ele é o limite fundamental das funções trigonométricas, é chamado. Tá? E por isso, nós já fizemos, acho que a evidência de que isso aí dá 1, mas nós não provamos ainda. Mas o que eu vou fazer é provar esse aqui a partir desse. Então eu quero calcular, mostrar que esse limite aqui quero mostrar que isso aqui é 0. Vou fazer a conta lá. Então eu vou fazer a seguinte conta. Truque de calcular limite quando eu tenho 0 sobre 0. Uma das tentativas é aquele negócio do conjugado. Eu multiplico em cima e embaixo, se eu tenho uma diferença que está dando 0, eu multiplico em cima e embaixo pela soma. Para ficar com um quadrado e talvez eu consiga simplificar, etc. Funciona aqui. Bom, uma observação cuidadosa. Esse cara aqui não é sempre diferente de 0. Porque o cosseno de h pode ser menos 1. Só que eu estou próximo do 0. E, portanto, esse cara é próximo do 1. Então, próximo do 0, onde eu faço a conta, isso aqui é diferente de 0. Então, eu posso multiplicar em cima e embaixo por isso. Isso aqui não é sempre igual a isso. Tá? Mas próximo do 0 é. Eu só não posso fazer isso quando isso é 0, que eu estou mudando a função. Mas próximo do 0, que é onde eu faço o limite, isso aqui é diferente de 0, então eu posso multiplicar em cima e embaixo. E aí eu tenho o seguinte. Em cima dá isso aqui. E embaixo dá isso aqui. Cosseno de h menos 1 vezes cosseno de h mais 1 é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Quem é esse cara aqui? Isso aqui é menos seno ao quadrado, né? O seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Correto? Então, aqui eu tenho seno de h dividido por h vezes outro seno de h dividido por cosseno de h mais 1. Separei e tem um menos aqui. Então, eu vou pôr o menos do lado de fora. Porque esse aqui é menos. Então, o menos eu pus do lado de fora, tanto faz, posso deixar em qualquer lugar aí. É menos, menos esse limite aí. Então, eu cheguei que isso é igual a isso. Eu não fiz nada ainda aqui dentro. Agora vem o argumento. Se esse limite aqui é 1, esse limite aqui quanto é? Embaixo, quando h vai para 0, isso aqui vai para 2. E esse aqui vai para quanto? O seno de h vai para quanto quando h vai para 0? 0. E esse vai para 2. Portanto, isso aqui vai para 0. Existe e vai para 0. E esse aqui, estou supondo que existe. E vai para 1. Na verdade, o valor dele não é importante. Basta que ele exista e seja um número. Porque esse vai para 0. Então, se esse aqui existe e vai para um certo número, isso aqui vai para 0 e isso aqui é 0. Ok? Então, está provado. Usando que este limite existe, basta que esse limite exista e seja um número bem definido, não precisa ser 1. Não entrou o valor aqui. Esse limite existindo.
Esse limite existe e dá zero. Limite do produto é o produto dos limites. E o limite desse vezes zero dá zero. Então, resumo da ópera. Agora nós sabemos calcular o limite módulo a menos desse cálculo aqui que nós vamos fazer na próxima aula. Nós sabemos calcular o limite do seno. Usando as relações trigonométricas elementares, a gente calcula a derivada do cosseno, vai dar menos seno. Os gráficos indicam isso também. Se eu sei calcular do seno e do cosseno, eu sei calcular de seno sobre cosseno, que é a tangente. Sei calcular do cosseno sobre seno, que é a cotangente. Sei calcular de 1 sobre seno, que é a cossecante. Sei calcular de 1 sobre o cosseno, que é a secante. Praticamente esgotamos todas as funções básicas trigonométricas com as nossas regras e mais esses dois fatos fundamentais aqui. Então nós já... E podemos calcular, por exemplo, agora a derivada do seno da exponencial de x mais 5 ou de x... Seno da exponencial do cosseno de x.